pro que interessa? Hoje nós temos o nosso quadro aqui, Testemunho que Inspira. E eu sempre trago alguém que vai compartilhar uma história de vida conosco, que vai nos edificar. Tem uma história triste, começa com uma história triste. Mas o final é sempre uma história de vitória, uma história de sucesso. E a pastora Arielle eu já ouvi o testemunho dela algumas vezes. E ela é uma vencedora, uma batalhadora, uma pastora de sucesso. Hoje, pastora da rede de crianças da nossa igreja. Linda, que cuida dos nossos filhos, cuida das minhas filhas. E hoje vai estar contando um pouquinho pra gente. Pastor, eu queria que, como o nosso tempo é muito corrido, a gente já vai chegando, tá bom? Tá bom. Conta um pouquinho pra nós, como que foi seu passado? Triste. Não, meu passado foi complicado. Eu acho que como várias crianças, várias pessoas que estão nos assistindo, às vezes tiveram o mesmo passado. Mas eu nasci um pouco prematura, nasci de 8 meses, né? E foi uma gestação um pouco conturbada da minha mãe, mas a diferença foi muito gritante, porque a minha irmã, 3 anos antes, nasceu aquele bebê Johnson, que todo mundo sabe, Aquele né? bebê de propaganda. Falo. Bebê lindo, gordo, branquinha, do olho azul, cabelo loiro, coisa linda. E eu nasci depois de 3 anos, um pouco diferente, bem magrinha, né? Minha mãe fala que eu cabia numa caixinha de sapato, de tão magrinha e pequenininha que eu era. Então as pessoas tinham muito medo de me pegar, muito medo de me pegar no colo. Vai quebrar. Então, assim, isso também falavam. Então, ali eu acho que nasceu algo chamado complexo de inferioridade, que hoje existem muitos casos assim, né? Então, ali marcou toda a minha adolescência, a minha juventude, com esse complexo de inferioridade. E assim, com esse complexo de inferioridade, com certeza você deve ter se sentido rejeitada na escola, porque eu também tenho uma historinha um pouco semelhante esse negócio de se achar feia, burra e tal. Esse foi o ponto mais marcante da sua vida? Como que você se tornou com toda essa situação que infelizmente, sem você querer, nasceu com você, te acompanhou? Eu falo que nasceu ali, né? A diferença foi mais familiar. As pessoas viam a diferença, que era gritante, de beleza. E com isso, eu me tornei realmente uma pessoa que me sentia rejeitada e rejeitava todo mundo. Então, era recíproco. Engraçado, porque aquilo que a gente recebe, a gente passa, né? A gente passa. Então, eu me tornei uma criança e uma adolescente muito rebelde, muito amargurada, muito triste. Tanto é que no pré, eu lembro que eu bati em todo mundo. Porque era tantos apelidos, né? Como tem pessoas pra colocar apelido. E eu tacava pedra nos meninos. Meu Deus do céu. E eu vivia na salinha da diretora, já no pré, pra você ter uma noção. Então, eu comecei a atacar também, né? Como a rejeição era muito grande e apelidos, então eu comecei a... É uma defesa da gente, né? Realmente. E como que, assim, os seus pais lidavam com isso, sua família? Eles sabiam que você passava por isso, que você se sentia dessa forma? Acho que de alguma maneira sabia, mas como meu pai e a minha mãe são separados, então meu pai não presenciou muito, mais a minha mãe. Mas assim, a minha mãe... É porque os pais, eles acham normal, né? Não, você é bonita também, igual a sua irmã. Então, eles falavam assim, eles não sabiam o que estava realmente dentro de mim e o quanto triste eu ficava. Eu lembro que o piores partes era dormir. Porque quando você vai para sua cama, você começa a pensar, você começa a lembrar. E eu lembro assim que eu chorava todos os dias. Era constante isso. Tanto que eu me sentia triste, sozinha. Mas por que você falava assim, eu sou feia, eu sou burra, ninguém gosta de mim? Esses eram os meus pensamentos. E, na verdade, eu ouvi, né, quando eu era criança, que eu era burra. Então, aquilo entrou dentro de mim e, realmente, eu me sentia assim. E a gente via, né, nas provas, a Ariane sempre tirava notas altas, 9, a Ariane 10. sempre se destacava. Sempre. E eu passava pelas mesmas escolas que ela, os professores viam o nome, né, Ariane Souza Cruz, Arielle Souza Cruz, falavam, nossa, que legal, você é irmã da Ariane? E eu falava, ixi, ele vai ver minhas provas e para tirar 7 era uma dificuldade. Meu Deus. Mas porque eu já me sentia assim, então eu nem me esforçava, nem me dedicava, eu falava, vou ser burra mesmo e vai ser assim. Esse é meu destino.
E qual que foi o ponto mais marcante da sua história, assim, antes de você conhecer Jesus, por causa de toda essa sua situação, isso te trouxe alguma consequência? Ah, sim, várias, né? Porque além de eu me isolar, a única amiga que eu tinha era a Ariane. Então, as amigas dela eram as minhas amigas por consideração. Então, foi um dia que eu me senti muito mal. E eu fui, mesmo sem ter ido para a igreja, eu falei, Deus, por que que eu me sinto assim? Por que que eu sou assim? Eu queria ser diferente. E aí, Deus operou e veio, falou, então, minha filha, deixa eu entrar e eu vou fazer a diferença na sua vida. É. E aí foi assim que você foi para a igreja? Como foi a sua experiência com Jesus? Então, eu já estava na faculdade, né? Eu cheguei até a faculdade por milagre, porque eu queria parar de estudar já na oitava série. E aí, Ariane, não, vamos continuar, vamos honrar o dinheiro do papai. Poxa, eu não tive Mariana desse jeito para me ajudar, viu, pastor? Eu acabei desistindo. E aí, eu fiz a faculdade, muito complicada, e nesse período da faculdade é complicado mesmo. E como eu era a última a ser escolhida nos grupos de escola, realmente Deus A me rejeição pegou. te acompanhou até a Foi faculdade. até a faculdade. Ainda bem que não foi até no último ano. Deus me pegou antes. E aí foi naquele período assim mais crítico da faculdade, eu fui para uma célula. Fui convidada para ir numa célula. Eliane Coró ia no salão da minha mãe. E Olha aí ela só. nos convidou. E aí foi eu e a Ariane na célula. E ela usou uma palavra que eu falei até no culto de mulheres. Ela falou assim, bem-vinda, amadas. E eu falei, meu Deus, que linda, eu sou amada. E aquilo me marcou e eu nunca mais saí, graças a Deus. E aí você se converteu, teve uma experiência, foi para o encontro. Como que foi esse seu processo de cura? Porque até então você se sentia rejeitada, você se achava diferente, que não ia conseguir romper, ficava, tipo assim, dependendo da sua irmã, entre aspas, assim, né? Como que foi esse seu processo? Ele entrou na igreja, resolveu tudo? Como que foi? Ah, não, foi um tempo. Eu não ia em nenhum lugar sem a Ariane. Eu ia tudo com a Ariane, ou com o Renato, eu sempre muito tímida, né? E com medo de ser rejeitada pelas pessoas. Então, eu comecei um processo de cura na célula, fui pro encontro, fiz cura interior com você. Uma Abri- feia curando outra feia. A gente se ajudou. Agora nós somos lindas, tá, gente? Verdade. E aí foi um tempo assim onde eu entendi mesmo que Deus me amava, que Deus me criou e que todas as coisas que Ele cria é maravilhosa. Então não tinha como eu ser diferente, né? Se eu sou uma criação perfeita do Senhor. Então Deus foi trabalhando mesmo no meu caráter, trabalhando nas minhas emoções, e eu fui entendendo quem eu era em Cristo Jesus. É interessante, pastora, que às vezes, assim, o dia que a apóstola Marisa me convidou para dar um testemunho também lá na igreja, e eu pensei assim, poxa, eu não tenho um testemunho forte, eu nunca morri, ressuscitei, não tive uma Também doença pensei terminal, né? E o nosso testemunho é um pouco semelhante, apesar de eu não ter sido rejeitada, assim, e tal, mas essas palavras que marcam a nossa infância, né? Que eu também ouvi muito, você é feia e burra, né? Então, como uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Então, você, querido, eu quero pegar um ganchinho desse testemunho aqui da pastora, você que tem filhos, né? Olha, se a menina todos os dias fala que ela é princesa, né? Se é menino, fala que é o quê, pastora? Príncipe. É príncipe. Príncipe, o homem do papai, o homem da mamãe. Super-herói, né? Porque esses dias eu tava no mercado, eu vi uma mulher, eu chorei, pastora. Ela chamou a filha dela de filha de Bin Laden. Ah, meu Deus. Ela tava tão brava. Oh, sua filha do Bin Laden. Olha só, imagina o que. Aí eu imaginei lá na infância, eu gerando o caráter, né? A pessoa e tal. Então, o que aconteceu com a pastora Arielle foram palavras. E não só palavras, mas o que as circunstâncias falavam para ela. Porque às vezes ninguém chegou para ela, você é feia, você é isso, você é burra. Mas as circunstâncias vão nos falando as coisas, né, pastor? A forma como a gente nasce, a gente vai se comparando com as pessoas, né? No caso, você falou, a sua irmã era toda fofinha, né, bebê de revista, e você veio, né, não tinha toda essa beleza. Então, as circunstâncias vão nos falando e a gente precisa estar sensível com os nossos filhos para a gente
quebrar o que as circunstâncias falam a respeito dos nossos filhos, né, pastora? Você que trabalha com crianças, né? Você vê muito isso, né? A diferença, ela existe de personalidade. Quando você tem 2 filhos, não tem como. Um é diferente do outro. E automaticamente os pais, eles lançam palavras realmente, e aí a criança pega aquilo e ela guarda. É impressionante. A gente guarda. Eu lembro, eu acho que eu tinha 7 anos quando eu recebi a palavra de burra. Então, a gente guarda e isso causa... acredita, né? A gente acredita e isso causa muitos problemas na vida da criança, na adolescência. Pastora, como que é o seu presente agora? Foi curada? Foi liberta? Foi transformada? Quem que é a pastora Arielle hoje? A pastora Arielle é alegre. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que Deus me deu foi a alegria. Eu tenho a alegria de viver, eu tenho a alegria de trabalhar, eu tenho a alegria de cumprimentar as pessoas. Eu não tinha Tem suas amigas? eu lembro que a pastora Karina falava, você não me cumprimenta. Eu não tinha coragem de chegar na igreja, sentar no meu banco, levantar e ir cumprimentar alguém. Porque eu falava, nossa, toda a igreja vai me olhar, toda a igreja vai comentar de mim. Então, hoje eu tenho prazer em cumprimentar as pessoas. Eu tenho amigas, eu tenho discípulas, tenho uma geração linda. Eu acho muito fantástica. A Esther ainda falou pra mim, acho que foi domingo, ela falou assim, ai, você tá tão linda. Então, isso é maravilhoso. Então, eu sou uma pessoa feliz. Hoje alegre. Casada, com um filho lindo, meu bebê Johnson. Isaac é minha paixão, meu marido, Renato. Beijo E hoje tem você. muitos filhos lá na igreja, né? Verdade, eu tenho muitos filhos. Muitos filhos, Tô né? até pensando se eu vou ter o segundo. Pastora, maravilhosa sua história. Eu queria que você, com a sua história de vida, né? O que você tem para dizer aos nossos ouvintes ou aqueles que estão nos assistindo? Porque muitos, às vezes, também passaram por esse processo, foram rejeitados, ou receberam palavras, assim, se identificaram um pouco com a sua história. Ou, às vezes, tem filhos dentro de casa que passaram pelo que você passou. O que você tem para dizer para essas pessoas? Assim, para os pais, hoje, como você falou, a palavra tem poder. Então, fale coisas boas para os seus filhos. Motive eles, incentive eles. Fala o que a Bíblia diz que eles são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, isso eles são. E para as pessoas que estão me ouvindo, que viveram isso, ou às vezes você está aí me ouvindo e fala, nossa, eu me sinto assim, eu me sinto excluída, eu me sinto triste, eu me sinto abandonada. Eu quero falar para você, Deus é maravilhoso, Ele te fez, Ele te escolheu, Ele fez o seu cabelo, os teus olhos, você é perfeita. Você é a melhor criação de Deus. Então, Amém. Hoje, sinta-se feliz, alegre. Fala, Senhor, eu quero me sentir assim. E eu tenho certeza que Deus vai te dar uma alegria incomparável, assim como hoje eu tenho. É isso aí, queridos. Olha só, que história linda, né? Uma pessoa que foi ferida, que foi machucada, que tinha tudo para falar assim, eu vou ter uma vidinha mais ou menos. Mas ela teve um encontro com Jesus e a história dela é uma história de cura. Ela foi curada, foi liberta e hoje o Senhor a levantou diante de um povo lindo que trabalha com crianças e com adultos também, porque ela tem discípulos não só crianças, mas adultos também, né? Levantou para testemunho, para glória, como um vaso de honra nas mãos de Deus. Então você aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo, não vai ser diferente com você. Se você quiser, né? Se você se dispor, porque tem que ter disposição, né, pastora? É um preço, tem que querer, né? Dói, né, pastora? Dói. Quando Deus vai tratar, Deus vai mexer, dói. Mas se você quiser, o Senhor pode escrever uma nova história na sua vida, da mesma forma que escreveu na vida da pastora. Verdade. Hoje ela é linda, sempre sorrindo, com a autoestima super bem resolvida, formada, né, pastora? Hoje, Sim. né? Fala o seu currículo pra gente. Eu sou psicóloga. Estamos tossindo hoje, nós duas aqui, Sou né? psicóloga por formação, né, especializada em gestalterapia infantil e tô terminando teologia também. Ai, não vou parar de estudar, não. Isso aí, né? Olha, ai, pastora, e você também, uma vez, você contou uma história pra gente de que a tua professora não dava nada pra você e depois de um tempo te encontrou e te deu os parabéns. Você era o patinho feio, né? Ela falou, você era o patinho feio na faculdade. Hoje eu tô vendo uma grande mulher, uma mulher de Deus. Então, assim, o reconhecimento, quando você se dispõe a mudar, vem. Isso aí. Queridos, o que mais dizer?
Tá dito tudo aí, o recado de Deus foi dado para você nessa manhã. Testemunho que inspira, da pastora Arielle, e o desejo do nosso coração é que você seja tocada por essas palavras. Pastora, você pode orar conosco? Posso. Vamos fazer uma oração para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Senhor Jesus, nós colocamos agora diante de Ti, ó Pai, e pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja com cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, que a Sua cura possa entrar no coração de cada um, que cada um possa entender quem eles são em Cristo Jesus, que o Senhor nos criou à imagem e semelhança do Senhor. Ó Pai, que haja agora uma unção de cura, uma unção de alegria, de restauração, ó Pai. Todas as palavras lançadas desde o ventre possa cair agora em nome de Jesus. Que a mente dos seus filhos sejam blindados por Ti, ó Pai. Amém. Nós te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pela Tua vida, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu e nos escolhe cada minuto, cada dia. Possamos estar contigo, ó Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.